Bem, iniciaremos agora a programação do Security Leaders Virtual em grande estilo. É com muito orgulho que recebemos o diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados, participante de longa data de nossa comunidade de segurança, para a palestra de abertura com o tema LGPD, uma dimensão concreta e inclusiva da segurança no Brasil. O cidadão tem direito à privacidade. Bom dia, querido Arthur Sabá, é um privilégio tê-lo conosco. Bem-vindo e boa apresentação. Bom dia, Ângelo. Muito obrigado por essa apresentação. Essa é a primeira vez na minha vida que tem uma apresentação tão bonita assim, né? Tenho a agradecer. Doutora Graça Sermude, muito obrigado. Doutor Sérgio Sermude, o nobre staff que sempre dá esse alinhamento perfeito ao programa. Realmente, a turma dos Security Leaders são heróis, né? Todos, a doutora Graça, todos aqueles os organizadores, todos os partícipes são heróis por trazerem temas tão atuais. E muitas vezes quem fala de segurança da informação, segurança cibernética e proteção de dados pessoais se sente pregando no deserto, né? Porque fazemos um proselitismo quase que diário e poucas vezes somos ouvidos. Somos mais ouvidos quando acontecem os problemas de dimensão nacional. E aí realmente todos se perguntam, né? Mas por que aconteceu isso? E onde estavam os quesitos de segurança? Quem é responsável por isso? Quem diagrama isso, né? E aí nós acabamos recebendo a atenção que realmente merecemos, né? Porque na área de segurança da informação isso é interessante, né? Mas eu gostaria de agradecer também a toda a audiência, né? E dizer também, agradecer àqueles que, né, torceram para que, graças a Deus, eu estivesse hoje na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E estamos sempre abertos ao diálogo. O que fazia antes, continuo fazendo agora, né? Aberto ao diálogo e pronto para conversar com todos, né? E esse tema que foi muito bem escolhido pelos Security Leaders sobre a LGPD é que eu gostaria de ressaltar, né? Eu não vou fazer uma apresentação para as senhoras e os senhores sobre os cânones, os ditames da lei, porque isso todos já conhecem, né? Não vou mencionar os artigos, porque todos já conhecem, já estudam bastante, e as idas e vindas do processo de aprovação e de conformação final do texto legal, todos já conhecem, né? Agora, é importante falar de implementação, segurança e direitos à privacidade, do direito do titular, né? Então, realmente, nós temos agora uma lei que entrou em vigor, né, em 18 de setembro deste ano, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela... Gostaria de falar um pouco dos princípios. Dos 10 princípios que ela possui, ali no seu artigo 6º, eu gostaria de destacar os princípios que mais eles são afetos às organizações públicas e privadas. O da finalidade, o da adequação, o da necessidade. E agora aqueles 2 princípios que ganharam um vulto imenso por conta dos ataques cibernéticos recentes, que é o da prevenção e o da segurança. Não basta olhar a lei do ponto de vista meramente de conformidade. A lei ela é muito mais do que isso. A lei, eu costumo dizer que ela é transversal e ela é capilar, né? Ela é transversal porque ela interessa a todos, e ela é capilar porque ela alcança a todos, em diferentes dimensões, em diferentes níveis de enforcement, mas ela alcança a todos. E todos somos responsáveis por ela. Até igrejas, interessante, o pessoal de igrejas, né? Os fiéis perguntando, né? Mas eu tenho que obedecer a LGPD? Tem sim, com certeza, né? Independente do credo, né? Dependendo do credo, tem que obedecer sim, porque coleta dados pessoais e utiliza esses dados pessoais de algum modo para fins de seu legítimo interesse, ou mesmo que não o seja, então realmente acaba se enquadrando na LGPD. Então, sobre esses princípios, eu gostaria de ressaltar o da prevenção e o da segurança, né? Nós vimos que recentemente tivemos uma série de ataques que, se não declaradamente
comprometeram dados pessoais, mas podem ter ficado muito perto disso. O que eu gostaria de colocar é que não adianta atender a todos os ditames da lei e julgar que está totalmente conforme, designar o seu DPO, né, o seu encarregado, treinar o seu encarregado, treinar os seus operadores, identificar, fazer um mapeamento dos seus pontos onde dados pessoais são tratados. Isso é muito positivo, mas isso pouco adianta se a arquitetura de TI da organização, se as soluções de TI da organização não forem baseadas nos princípios da prevenção e da segurança. É claro que, como a LGPD está nascendo depois do estabelecimento da grande parte das organizações nacionais públicas e privadas, é difícil adotarmos aquele conceito do privacy by design, privacy, né, by default, mas isso para as organizações que estão no seu nascedouro agora, isso é mais fácil. Agora, para quem já está completamente estabelecido, é mais difícil. Agora, de nada adianta ter todo um esforço de conformidade se a parte de segurança da informação, se a parte de segurança cibernética ela não receber a atenção devida, ela for fraca, porque ela vai ser uma barreira muito tênue entre os mal-intencionados e o maior pesadelo de todo mundo que trata dados pessoais, que é o vazamento, né, o vazamento de dados, que tem realmente o potencial de trazer imensos prejuízos financeiros, imensos prejuízos à imagem de uma organização e terríveis danos à sua reputação. Isso pode até inviabilizar algum negócio futuramente. É importante dizer que como é que a autoridade está pensando hoje nesse ponto? A ideia, primeiramente, é orientar, é recomendar, não é controlar, muito menos, não é de modo algum exercer algum tipo de controle, exercer algum tipo de temor, impor o terror em cima das organizações, em absoluto. A ideia agora, nesse momento, é orientar, recomendar, e mesmo que as sanções, com a entrada da vigor das sanções em agosto de 2021, a ideia da autoridade é continuar orientando, né? Em último caso, aplicar algum tipo de sanção, só se for inevitável, né? Agora, é interessante que uma das causas atenuantes de sanções é exatamente quando o controlador ele prova que ele exerceu, que ele fez tudo aquilo que ele podia, que ele adotou políticas de privacidade adequadas, que ele adotou boas práticas em segurança da informação e segurança cibernética, que ele adotou todas aquelas políticas internas de segurança da informação, que ele fez essas políticas graçarem em toda a sua organização, ter capilaridade, né? Ele fez campanhas de conscientização, ele fez campanhas de sensibilização, que ele procurou informar todo o seu staff, que ele procurou informar todos os seus funcionários da importância de dados pessoais, da importância da segurança da informação, da importância da segurança cibernética, que ele realmente fez tudo para adotar procedimentos nesse sentido. E, claro, não existe sistema 100% seguro e mesmo assim aconteceu alguma coisa e acabou comprometendo a segurança da organização. Mas é bom que ele tenha todo esse arcabouço para que ele possa exatamente fazer uso disso. Ele possa dizer, não, olha, eu adotei todos os princípios, fiz tudo que eu podia, mas infelizmente aconteceu tal e tal coisa. Agora, a tal do relatório de impacto à proteção de dados, isso é muito importante também, porque isso, na verdade, é baseado numa gestão de risco. E o setor privado está muito mais à frente do setor público nisso, né? Isso é reconhecido. Então, é muito importante que se continue assim. Eu gostaria de mencionar que esses dois princípios, claro, da prevenção e da segurança, eles se complementam, né? Eles são complementares, né? Você se previne antes que aconteça alguma coisa, mas você também adota todas as medidas de segurança, e a lei, às vezes, ela é muito insistente nisso,
exatamente porque não dá para fazer uma dicotomia, não dá para separar esses dois conceitos, né, de prevenção e de segurança. Eles são conceitos gêmeos, são siameses, né, você não pode separá-los, né? E, é claro, todos aqueles outros conceitos de finalidade, adequação e da necessidade, que eu gostaria de frisar também esses aí, são aqueles princípios que todo princípio legal, ele norteia, né? E esses princípios, né, eles vão nortear toda a política de dados de uma organização. Claro, os outros princípios também são muito importantes, né? Acesso, qualidade, transparência, responsabilização, tudo mais. Esses são muito importantes. Mas eles já são mais ou menos parte da nossa cultura. Agora, esses que eu citei, de finalidade, adequação, necessidade e prevenção e transparência, esses devem receber uma atenção especial. Tá? Realmente é algo muito novo para nós. Né? Eu costumo dizer que nós tínhamos um gap, né, de 20 anos, né, desde quando a lei europeia, que nos serviu de base, que ela começou a ser debatida entre os países europeus. Isso foi na década de 90, e bem no seu início, de 1990, 89, 88, 90, né? Até que a aprovação da Diretiva 95, claro, foi de 1995 e foi substituída pela GDPR, aprovada em 2016, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Ou seja, nós começamos a discutir isso em muito pouco tempo. Né? Se formos ver, tem um gap de praticamente 20 anos de debates, né? E nós estamos tendo que correr para implementar isso e fazer funcionar. Né? Então, a autoridade está empenhada nisso, todos os diretores, integrantes do Conselho Diretor, estão diuturnamente, nós estamos ali trabalhando insistentemente para poder colocar a autoridade, para ela funcionar de modo pleno. Estamos recebendo apoio dos órgãos da Presidência da República, uma vez que a autoridade está nascendo como órgão da Presidência da República. Estamos recebendo todo o apoio necessário e a ideia é que realmente comecemos a funcionar no mais curto espaço de tempo. Eu até gostaria de fazer algo diferente nesse momento. Eu gostaria de pedir à doutora Graça Sermudi, que com certeza deve estar recebendo algumas perguntas, né? Deve ter algumas que ela possa, então, fazer uso da palavra, porque para colocar essas perguntas e nós possamos interagir com o público do TVD. Né? Com certeza, temos sim, e também alguns comentários. Um deles é do Felipe Santana, que honra começar o Security Leaders, acompanhando o Arthur Sabá, grande profissional, né? Mais uma aula que vamos ter. A primeira pergunta é justamente dele, e se você pode, Arthur Sabá, explicar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais esse cronograma de ação, né? Eu até anotei aqui, você falou curto espaço de tempo, a atuação da NPD, mas você pode detalhar um pouquinho mais para a gente como que vai ser, se existe um cronograma e como vai ser esse cronograma, principalmente para 2021, porque o nosso foco está sendo muito 2021. Eu vou insistir bastante nesse ano, né, nessa mudança de ano, porque esse vai ser o mote desse nosso Security Leaders, né? Eu me comprometi com todos da gente sair desses 2 dias, né, com uma agenda para 2021. E as pessoas e os líderes estão muito preocupados com a entrada das sanções, né? E muito preocupados também com a atuação da NPD. Então, está todo mundo querendo saber se tem um cronograma, né? E o curto espaço de tempo é ainda muito vago, Sabá. Então, você pode avançar um pouquinho mais nesse curto espaço de tempo? Sim, com certeza. A nossa ideia é que até o fim do ano nós já tenhamos o regimento interno, esse é o nosso primeiro trabalho. Uhum. Até o final do ano nós tenhamos já aprovado e publicado o regimento interno da ANPD. Por que o regimento interno é o nosso primeiro trabalho? Porque como é uma autoridade e o órgão máximo sendo um conselho diretor, sem um regimento interno, você não pode fazer absolutamente nada. Né? Sem o regimento interno, você não possui resolução, você não consegue deliberar, você não faz reuniões bem oficiais, né? Você não consegue escrever
atos normativos, então você precisa de um regimento interno. Essa é a primeira coisa. Né? Isso até o final do ano. Acreditamos que também, até o final do ano, nós já tenhamos a maioria do corpo técnico da autoridade nomeada. O que é o corpo técnico? Né? Porque a autoridade ela possui 36 cargos. Né? 5 são do Conselho Diretor, que já estão nomeados e empossados, mas faltam os outros 31. Né? Então, nós já estamos realizando entrevistas, selecionando pessoas com base puramente em tecnicidade, né? Aspectos técnicos, conhecimento, até o final do ano. E eu acredito que, no máximo, em dois meses, já no início do ano que vem, nós também tenhamos algo muito importante, que vai nos dar uma direção, que é a agenda regulatória definida. Chamaria de definição da agenda regulatória. O que é a definição da agenda regulatória? São os atos normativos que serão aprovados por meio de resoluções por parte da autoridade, e esses atos normativos eles têm que ser priorizados. Né? Existem mais de 20 atos que deverão ser, vários temas, né, que deverão ser, mais de 20 temas que deverão ser regulamentados pela autoridade, e esses temas eles têm que ser colocados em ordem de prioridade. Né? O que é mais gravoso, aquilo que é principal, ou aquilo que pode ser deixado um pouco mais para outra oportunidade. Então, esses são os nossos três, vamos dizer assim, é um cronograma básico que nós temos, que são os nossos objetivos, vamos dizer assim, prioritários. Né? Perfeito, excelente. Vamos aqui consultar as nossas perguntas aqui. O Elton Novaes pergunta o seguinte: Arthur, como será a diretriz da NPD para os setores de educação e saúde? São mercados que carecem de um órgão regulador mais forte. A NPD vai ajudar esses setores? Vai ter uma atuação um pouco mais determinada para setores que carecem de um órgão regulador mais forte no sentido da privacidade? Sim, com certeza. A ideia da autoridade é exatamente, nós já estamos identificando alguns setores temáticos que precisam de uma maior atenção na área de proteção de dados pessoais. Muito embora a lei ela fale especificamente da parte de dados utilizados para a tutela da saúde, né, ou para a preservação da integridade física do titular, ou coisa nesse sentido, né? E também a lei ela fala claramente, né, do INEP, né, por exemplo. Né? Então, quer dizer, já existe uma abordagem inicial. O que nós vamos fazer é aprofundar para examinar no que esses setores vão precisar de ajuda ou de uma orientação mais assertiva nesse sentido, né? Porque são, claro, que os dados, no caso, por exemplo, o caso da saúde, com certeza que inevitavelmente vão acabar caindo em dados sensíveis, por exemplo, né, alguns dados. Né? E aí, com certeza, merece uma atenção maior, mas a autoridade, nós estamos vendo isso com certeza. Perfeito. Everton Watanabe, obrigada, né? Tem que agradecer aqui, muitas perguntas, já desde cedo aqui o pessoal conectado, eu convoquei todo mundo para esses 2 dias e a convocação está sendo bem recebida aí, o pessoal é muito fiel, né? Muito obrigada, Everton, também mandando aqui sua pergunta. Arthur, apesar da relevância do tema, estamos vendo muitos órgãos governamentais descrentes de possíveis cobranças e penalidades. Esta é uma realidade de fato, você concorda? Essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta: como podemos sensibilizar os órgãos de governo para esse tema tão crítico, Arthur? Eu agradeço muito a pergunta, né, do Watanabe, muito boa pergunta, mas data máxima vênia, né, eu não colocaria muito desse modo, não. Os órgãos não é que eles estão descrentes, é porque a própria natureza da LGPD, quando vai olhar a LGPD, eu costumava sempre dizer isso, né, Graça, aqui no Security Leaders, inclusive, que 80% dela se deu ênfase ao setor privado,
Porque os problemas de privacidade, de gestão de dados pessoais, nós vamos recorrer à Europa, eles repousavam principalmente nessas relações de consumo de dados e gestão de dados pessoais pelos órgãos privados. O que acontece? O setor público, ao poder público, coube praticamente 20% da norma, né? Então, o poder público ele possui ali algumas, por exemplo, o inciso 3º ali, né, o artigo 7º das hipóteses de tratamento, né, fala de interesse público, da persecução ali quer dizer, da persecução do interesse público, fala das execuções de políticas públicas, fala de viabilizar o exercício da atividade pública. Ou seja, praticamente cobriu todo o sentido do tratamento de dados pessoais pelo poder público. É claro que ele vai ter que se enquadrar também, né? Ele vai ter que se enquadrar também, porque embora sobre o poder público não recaiam as multas, mas recairão podem recair aquelas outras sanções descritas, né? Agora, é claro que o poder público, por isso, tem essa impressão de que o poder público não se acomodou, tal. Não, mas eu estou ali, por exemplo, eu vejo que o pessoal está fazendo reuniões, elaborando guias de boas práticas, eles estão correndo atrás também, só que, como eles estão muito cobertos pelo texto legal, então, talvez a pressa deles não seja tão grande quanto a do setor privado, mas eles estão fazendo o seu esforço também, né? Pergunta aqui da Daniela Hanson. Primeiro, ela parabeniza a equipe do Security Leaders. Obrigada, Daniela, aí nos acompanhando. Abertura de peso com a excelência do Coronel Sabá. E uma pergunta. Entendo que a NPD está passando por uma fase de estruturação, né, bastante burocrática, que irá durar alguns meses. Mas gostaria de saber se essa equipe, né, que foi citada, são 31 cargos, né, será formada por técnicos, terá a representatividade do setor privado, quanto vai ser, qual é o perfil desses técnicos? Sabá, você poderia falar um pouquinho sobre a composição desse time? Sim, perfeitamente. Muito obrigada, Daniela Hanson é uma referência, né, nacional e internacional em proteção de dados pessoais, de um conhecimento magnífico, né? E é uma satisfação imensa receber uma pergunta dela. De fato, nós estamos fazendo uma longa análise de currículos. O que acontece, né? Existem pessoas oriundas do setor público e pessoas oriundas do setor privado. Interessante é que a totalidade dos cargos técnicos, de assessoria técnica, de coordenação técnica da autoridade, esses cargos são chamados tem uma denominação no executivo que é chamada de FCPE, é Função Comissionada do Poder Executivo. Só quem pode ocupar esses cargos no nível técnico são pessoas com vínculos com o Poder Executivo Federal, né? Então, são cargos restritos. Agora, existem os cargos de coordenação, que são os cargos nível 4. Esses cargos de coordenação, eles são DAS, né? São cargos de direção e assessoramento. Esses cargos podem ser ocupados por pessoas oriundas do setor privado, e nós estamos buscando várias pessoas assim, né, com expertise inclusive de mercado, né? Então, vai ser algo, eu acredito, bem balanceado. Estou tentando... uma pergunta boa aqui, do Paulo Conduta, da Ourinvest, o CISO da Ourinvest. Muito obrigada, Paulo, já está cedo aí com a gente, muito bom, os CISOs aí todos envolvidos. Existe no planejamento algum processo de integração com outros órgãos reguladores, Arthur Sabá? Sim, com certeza. Nós estamos fazendo uma agenda para tratar com os órgãos que possuem essa função reguladora, tanto na parte reguladores como reguladores de entidades
públicas ou de setores, né, como agências reguladoras, como também aqueles entes que possuem o que a LGPD chama que tratam de competências correlatas, né, na área de proteção de dados pessoais, né, que é, claro, o Ministério Público, a Senacom, né, e outros também. Nós estamos já, o próprio TCU, nós estamos conversando ainda não começamos a conversar com eles, mas nós estamos realizando uma agenda para tratar com esses órgãos, para poder alinhar procedimentos. É o que a própria LGPD determina, né, que a gente converse com esses órgãos para alinhar procedimentos, para que não haja área de sombra, né, e não haja confusão, né? Normal. A Daniela complementa aqui mais uma pergunta. Quando esperar da ANPD o início dos diálogos com a iniciativa privada para direcionamentos e discussões técnicas e operacionais, Arthur? Isso acredito que vai ser em breve. Porque o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos em pleno processo de estruturação, né? Nem reestruturação, né? Estruturação, né? Nós estamos tirando uma autoridade inteira do papel, né? Então, isso não é uma tarefa simples, né? Nós estamos ainda buscando e estamos contando com a ajuda da Casa Civil, com todo o apoio da Casa Civil da Presidência, com todo o apoio da Secretaria-Geral da Presidência, e nós estamos buscando por exemplo, um local ainda para instalar a autoridade ainda não tem um local determinado. Estamos quase lá, estamos já em finais de tratativas, estamos ainda vendo partes de protocolos de comunicação. Então, assim que tivermos o mínimo disso já pronto, aí nós vamos conversar com todos os setores com muito mais tranquilidade, mais à vontade, né? Mas para não antecipar os processos, primeiro é importante a gente sedimentar um pouco, né, a autoridade, e depois a gente parte para fazer as conversações tão necessárias. Perfeito. Bem, são muitas perguntas, Arthur, vou ter que trazer uma última para a gente não comprometer aqui a nossa agenda aqui do nosso painel, mas depois, se tiverem ainda algumas perguntas aqui muito específicas, me comprometo a encaminhar aqui para o Arthur. Uma última, na verdade, são 3 perguntas relacionadas a sanções, que eu vou aglutiná-las aqui. Arthur, as perguntas sobre sanções, na verdade, espero refletir aqui, seriam as seguintes, né? As sanções, o grande objetivo, acho que você, de certa forma, deixou isso claro, né? Que o objetivo não é punitivo, mas você acredita que as pequenas e médias empresas, elas estão muito preocupadas com as sanções, né? E você acredita que a atuação da ANPD, ela vai ser muito mais em relação às empresas que manipulam grandes bases de dados, a fiscalização ela vai ser muito mais severa com empresas que atuam nesse cenário? Como que você acha que vai ser esse trabalho de fiscalização? As empresas querem um pouco saber como que vai ser essa atualização de fiscalização. Muito obrigado, Graça. Muito interessante essa pergunta, excelente mesmo. A nossa ideia, como disse, nosso viés não é punitivo, né? Nós primeiro vamos recomendar, orientar, e é claro que os casos de vazamentos, os casos de comprometimento de dados pessoais, porque nós temos que brigar também pelo direito do titular, né? Por isso que existe a lei, por isso que existe a autoridade, né? Para o direito do titular. Agora, é importante dizer e ressaltar isso de modo assim muito sério e muito assertivo, né? Que a atuação da autoridade nacional não será em momento nenhum para prejudicar a livre circulação e responsável circulação dos dados pessoais, quando eles têm que circular, a transparência que tem que acontecer aos titulares dos dados. Não vamos prejudicar, a ideia não é prejudicar os negócios, prejudicar o mercado, e também, por outro lado, também não é, aliás, por outro lado, não, na mesma linha, não é comprometer também o compartilhamento responsável e seguro desses dados no âmbito do poder público, né? Nós não vamos fazer isso. Agora, com certeza que esses pesos, essas dosimetrias fiscalizatórias, né, eles têm a ver com o tamanho da empresa? Sim, tem a ver, porque quanto mais dados uma empresa ela armazena, e ela mesma acaba se expondo a um risco regulatório maior, mas não será
na intenção de prejudicar, de travar, de comprometer processos. Isso não, isso aí, todos os senhores podem ficar tranquilos que a ideia não é essa. A ideia de fiscalização é em cima de conformidade, não é para buscar falhas e tentar punir, não, nada disso. É de crescer juntos. A ideia é essa, né? Em nome de uma conformidade no âmbito nacional e em nome de adquirir maturidade em proteção de dados. Esse é o maior viés da autoridade. Perfeito. Arthur, só agradecer sua presença aqui nessa abertura. Por nós, ficaríamos aqui uma manhã inteira, tamanha a quantidade de perguntas, né, sobre um tema aí tão novo, como você falou, embora estejamos já debruçados sobre ele há algum tempo, né, a quantidade de questões é muito grande, mas estamos nos preparando aí para 2021, né, foi ótimo você ter falado sobre o cronograma, esclareceu aí, e vai nos dar aí um pano de fundo para o próximo painel que nós temos aí com os CISOs, vamos debater aí esse cronograma de 2021, aí vai ser muito bom. Muito obrigada, um excelente dia, e estamos sempre aqui apostos para receber, sempre que possível, você aqui na TVD e no Security Leaders. Muito obrigada. Muito obrigado, Graça, muito obrigado a todos. Ângelo Sermudi, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Um grande abraço a você, parabéns pela apresentação. Você fez aí uma apresentação muito especial e como somos todos seus admiradores, tenha certeza que foi um grande prestígio para a nossa comunidade. Um grande abraço a você e bom trabalho. Obrigado, um abraço. Sucesso aí na sua jornada. Amém. Obrigado.